Então Ben-Hadad, rei da Síria, juntou a todo o seu exército, e com ele 32 reis, com cavalos e carros, e subiu, e pôs cerco a Samaria, e combateu-a, e enviou mensageiros à cidade a Acabe rei de Israel, dizendo, assim disse Ben-Hadad, tua prata e teu ouro são meus, e tuas mulheres e teus filhos belos são meus. E o rei de Israel respondeu, e disse, como tu dizes, rei senhor meu, eu sou teu, e tudo que tenho. E voltando os mensageiros outra vez, disseram, assim disse, Ben-Hadad, eu te enviei a dizer, tua prata e teu ouro, e tuas mulheres e teus filhos me darás. Além disso, amanhã a estas horas enviarei eu a ti meus servos, os quais vasculharão a tua casa, e as casas de teus servos, e tomarão com suas mãos, e levarão tudo que for precioso que tiveres. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra, e disse-lhes, entendei, e vede agora como este não busca não ser mal, pois que enviou a mim por minhas mulheres e meus filhos, e por minha prata e por meu ouro, e eu não se o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe responderam, não lhe obedeças, nem faças o que te pede. Então ele respondeu aos embaixadores de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, farei tudo o que mandaste a teu servo ao princípio, mas isto não posso fazer. E os embaixadores foram, e deram-lhe a resposta, e Ben-Hadad converteu a enviar-lhe a dizer, assim me façam os deuses, e assim me acrescentem, que o pó de Samaria não bastará aos punhos de todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu, e disse, diz-lhe, que não se glorie o que se cinge, como que já se descinge. E quando ele ouviu esta palavra, estando bebendo com os reis nas tendas, disse a seus servos, ponde, e eles puseram contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe rei de Israel, e lhe disse, assim disse o Senhor, viste esta grande multidão? Eis que eu a entregarei hoje em tua mão, para que conheças que eu sou o Senhor. E respondeu Acabe, por meio de quem? E ele disse, assim disse o Senhor, por meio dos criados dos príncipes das províncias. E disse Acabe, quem começará a batalha? E ele respondeu, tu. Então ele revistou os criados dos príncipes das províncias, os quais foram 232. Em seguida revistou todo o povo, todos os filhos de Israel, que foram 7.000, e saíram a meio-dia. E estava Ben-Hadad bebendo, embriagado nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que haviam vindo em sua ajuda. E os criados dos príncipes das províncias saíram os primeiros. E havia Ben-Hadad enviado quem lhe deu aviso, dizendo, saíram homens de Samaria. Ele então disse, se saíram por paz, tomai-os vivos, e se saíram para lutar, tomai-os vivos. Saíram, pois da cidade os criados dos príncipes das províncias, e após eles o exército, e feriu cada um ao que vinha contra si, e fugiram os sírios, seguindo-os os de Israel. E o rei da Síria, Ben-Hadad, se escapou em um cavalo com alguma gente de cavalaria. E saiu o rei de Israel, e feriu a cavaleiros, e os carros, e derrotou os sírios com grande estrago. Chegando-se logo o profeta ao rei de Israel, lhe disse, vai, fortalece-te, e considere e olha o que has de fazer, porque passado o ano, o rei da Síria há de vir contra ti. E os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se lutássemos com eles na planície, se verá se não os vencemos. Faze, pois assim, tira aos reis cada um de seu posto, e põe capitães em lugar deles. E tu, forma-te outro exército como o exército que perdeste, cavalos por cavalos, e carros por carros. Logo lutaremos com eles em campo raso, e veremos se não os vencemos. E ele lhes deu ouvido, e o fez assim. Passado o ano, Ben-Hadad revistou os sírios, e veio a Afeque a lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram também inspecionados, e tomando provisões foram-lhes ao encontro, e assentaram acampamento os filhos de Israel diante deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, e os sírios enchiam a terra. Chegando-se então o homem de Deus ao rei de Israel, falou-lhe dizendo, assim disse o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, não Deus dos vales, eu entregarei toda esta grande multidão em tua mão, para que conheçais que eu sou o Senhor. 7 dias tiveram assentado o acampamento uns diante dos outros, e ao 7º dia começou a batalha, e mataram os filhos de Israel dos sírios em um dia 100.000 homens a pé. Os demais fugiram a Afeque, a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que haviam restado. Também Ben-Hadad veio fugindo à cidade, e escondia-se de câmara em câmara. Então seus servos lhe disseram, eis que, ouvimos dos reis da casa de Israel que são reis clementes, ponhamos, pois, agora sacos em nossos lombos, e cordas em nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel, porventura te salvará a vida. Cingiram, pois seus lombos de sacos, e cordas às suas cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram-lhe, teu servo Ben-Hadad disse, rogo-te que viva a minha alma. E ele respondeu, se ele vive ainda, meu irmão é. Isto tomaram aqueles homens por bom presságio, e logo tomaram esta palavra de sua boca, e disseram, teu irmão Ben-Hadad. E ele disse, ide, e trazei-lhe. Ben-Hadad então se apresentou a Acabe, e ele lhe fez subir em um carro, e disse-lhe Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou ao teu, eu as restituirei, e faze praças em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu, disse Acabe, te deixarei partir com esta aliança. Fez, pois com ele aliança, e deixou-lhe ir. Então um homem dos filhos dos profetas disse a seu companheiro por palavra de Deus, fere-me agora. Mas o outro homem não quis ferir-lhe, e ele lhe disse, porquanto não obedeceste a palavra do Senhor, eis que em apartando-te de mim, te ferirá um leão. E quando se separou dele, encontrou-lhe um leão, e feriu-lhe. Encontrou-se logo com outro homem, e disse-lhe, fere-me agora. E o homem lhe deu um golpe, e fez-lhe uma ferida. E o profeta se foi, e pôs-se diante do rei no caminho, e disfarçou-se com um véu sobre os olhos. E quando o rei passava, ele deu vozes ao rei, e disse, teu servo saiu entre a tropa. E eis que que estava a sair, trouxe-me um homem, dizendo,
dizendo, guarda este homem, e se ele vier a faltar, tua vida será pela dele, ou pagarás um talento de prata. E quando teu servo estava ocupado a uma parte e a outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, essa será tua sentença, tu a pronunciaste. Porém ele se tirou logo o véu de sobre seus olhos, e o rei de Israel conheceu que era dos profetas. E ele lhe disse, assim disse o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem de meu anátema, tua vida será pela sua, e teu povo pelo seu. E o rei de Israel se foi à sua casa triste e irritado, e chegou a Samaria. Passados estes negócios, aconteceu que Nabote de Jezreel tinha em Jezreel uma vinha junto ao palácio de Acabe rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me tua vinha para uma horta de legumes, porque está próxima, junto à minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor que esta, ou se melhor te parecer, te pagarei seu valor em dinheiro. E Nabote respondeu a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a ti a propriedade de meus pais. E veio Acabe à sua casa triste e irritado, pela palavra que Nabote de Jezreel havia lhe respondido, dizendo, não te darei a propriedade de meus pais. E deitou-se em sua cama, e virou seu rosto, e não comeu pão. E veio a ele sua mulher Jezabel, e disse-lhe, por que está tão triste teu espírito, e não comes pão? E ele respondeu, porque falei com Nabote de Jezreel, e disse-lhe que me desse sua vinha por dinheiro, ou que, se mais quisesse, eu lhe daria outra vinha por ela. E ele respondeu, eu não te darei minha vinha. E sua mulher Jezabel lhe disse, és tu agora rei sobre Israel? Levanta-te, e come pão, e alegra-te, eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, e selou-as com seu anel e enviou-as aos anciãos e aos principais que moravam em sua cidade com Nabote. E as cartas que escreveu diziam assim, proclamai jejum, e ponde a Nabote em posição de destaque do povo, e ponde 2 homens perversos diante dele, que testemunhem contra ele, e digam, tu blasfemaste a Deus e ao rei, e então o tirai, e apedrejai-o, e morra. E os de sua cidade, os anciãos e os principais que moravam em sua cidade, o fizeram como Jezabel lhes mandou, conforme o escrito nas cartas que ela lhes havia enviado, e promulgaram jejum, e assentaram a Nabote em posição de destaque do povo. Vieram então 2 homens perversos, e sentaram-se diante dele, e aqueles homens de Belial testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo, Nabote blasfemou a Deus e ao rei, e tiraram-no fora da cidade, e apedrejaram-no com pedras, e morreu. Depois enviaram a dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morto. E quando Jezabel ouviu que Nabote havia sido apedrejado e morto, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote de Jezreel, que não te a quis dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas sim que está morto. E ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote de Jezreel, para tomar possessão dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo, levanta-te, desce a encontrar-te com Acabe rei de Israel, que está em Samaria, eis que ele está na vinha de Nabote, a qual desceu para tomar possessão dela. E falar-lhe-ás, dizendo, assim disse o Senhor, não mataste também possuíste? E voltarás a falar-lhe, dizendo, assim disse o Senhor, no mesmo lugar de onde lamberam os cães o sangue de Nabote, os cães lamberão também teu sangue, o teu mesmo. E Acabe disse a Elias, achaste-me, inimigo meu? E ele respondeu, eu te encontrei, porque te vendeste a fazer o mal diante do Senhor? Eis que eu trago o mal sobre ti, e varrerei tua posteridade, e exterminarei de Acabe todo o macho, ao escravo e ao livre em Israel. E eu porei tua casa como a casa de Jeroboão filho de Nebate, e como a casa de Baasa filho de Aías, pela provocação com que me provocaste a ira, e com que fizeste pecar a Israel. De Jezabel também falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel no muro de Jezreel. O que de Acabe for morto na cidade, cães lhe comerão, e o que for morto no campo, comê-lo as aves do céu. A verdade ninguém foi como Acabe, que se vendeu a fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel sua mulher o incitava. Ele foi em grande maneira abominável, caminhando após os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, aos quais lançou o Senhor diante dos filhos de Israel. E aconteceu quando Acabe ouviu estas palavras, que rasgou suas roupas, e pôs saco sobre sua carne, e jejuou, e dormiu em saco, e andou humilhado. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo, não viste como Acabe se humilhou diante de mim? Pois porquanto se humilhou diante de mim, não trarei o mal em seus dias, nos dias de seu filho trarei o mal sobre sua casa. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram a Jerusalém, tomando também consigo a João, o que tinha por sobrenome Marcos. E havia em Antioquia, na igreja que estava ali, alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que tinha sido criado na infância junto com Herodes o tetrarca, e Saulo. E tendo eles prestado serviço ao Senhor, e jejuado, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então jejuando, e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Portanto estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para o Chipre, e tendo chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham a João como trabalhador para os auxiliar. E tendo eles atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, tendo chamado a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes ele mais, o mago, que assim significa seu nome, procurando afastar o procônsul
procônsul da fé. Mas Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e olhando fixamente para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de toda enganação e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os corretos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está contra ti, e serás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele um embaçamento, e trevas, e ele, andando ao redor, procurava alguém que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu, espantado pela doutrina do Senhor, e tendo partido de Pafo, Paulo e os que estavam com ele foram a Perges, cidade da Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou a Jerusalém. E eles, tendo passado de Perges, vieram a Antioquia, cidade da Pisídia, e ao entrarem na sinagoga em um dia de sábado, sentaram-se, e depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram, dizendo: Homens irmãos, se em vós alguma palavra de exortação ao povo, dizei. Junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, enquanto nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos nossas harpas, porque ali os que tinham nos capturado nos pediam letras de canções, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai para nós algumas das canções de Sião. Como cantaríamos canções do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se esqueça de sua habilidade, que minha língua grude no céu da boca se eu não me lembrar de ti, se eu não pôr Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: arruinai-a, até aos seus fundamentos, a filha de Babilônia, que serás destruída. Bem-aventurado a quem te retribuir o que fizeste conosco. Bem-aventurado aquele que tomar dos teus filhos, e lançá-los contra as pedras. Para que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não tem interesse em obter sabedoria?